A garota mendiga, Gabriela, percorreu as ruas agitadas da cidade, com o sol escaldante queimando sua pele. Em seus braços magros, um envelope apertado contra o peito, um peso que carregava com esperança. Aos 20 anos, a vida lhe havia ensinado a dureza da sobrevivência, a arte de lutar a cada dia por um pedaço de pão. Mas hoje, algo poderia mudar seu destino. Ela avistou a mansão imponente de Arthur, um castelo de pedra e vidro que se erguia desafiador. Seu coração disparou ao se aproximar da porta colossal. Com um toque hesitante, a campainha soou, ecoando no silêncio da tarde. A porta se abriu lentamente, revelando a figura rígida de Laura, a governanta, seus olhos frios avaliando Gabriela de cima a baixo. "O que você quer?" indagou Laura, sua voz gélida como o mármore da mansão. Gabriela manteve a postura firme, respondendo com convicção: "Preciso falar com o Sr. Arthur. Tenho documentos importantes para ele." Laura soltou uma risada seca e sarcástica, balançando a cabeça em descrença. "O Sr. Arthur não recebe mendigos. Se quer dinheiro, vá trabalhar", disse, iniciando o movimento para fechar a porta na cara de Gabriela. Com rapidez, Gabriela colocou o pé na porta, impedindo-a de se fechar. "Não irei embora antes de entregar esses documentos. Eles são muito importantes", afirmou, sua voz carregada de urgência e determinação. Laura hesitou por um instante, algo na firmeza de Gabriela a fez pensar 2 vezes. Com um olhar de irritação e desdém, ela abriu a porta, desaparecendo no corredor. Gabriela esperou, o coração batendo forte, tentando controlar a ansiedade. Minutos depois, um homem alto e elegante surgiu. Era Arthur, o dono da mansão, seu rosto marcado pela irritação de ter sido interrompido. "O que está acontecendo aqui?" perguntou impaciente, seus olhos examinando Gabriela com uma mistura de desconfiança e desprazer. "Encontrei seus documentos", respondeu Gabriela, estendendo o envelope. Arthur a encarou com um olhar de ceticismo antes de tomar o envelope e abrir. Seus olhos se arregalaram ao reconhecer o conteúdo. "Onde você encontrou isso?" questionou, a voz tingida de suspeita. "Isso não importa agora. O importante é que eu vim entregá-los a você", respondeu Gabriela, tentando manter a calma apesar do olhar intimidador de Arthur. Arthur franziu o senho, claramente não convencido. "Meus documentos não podem estar nas mãos de uma mendiga como você. Você está mentindo. Se quer dinheiro, vá trabalhar." "Não tenho tempo para isso", disse, iniciando o movimento para fechar a porta novamente. "Não irei embora antes de entregar seus documentos", exclamou Gabriela firme e determinada. "Esses documentos são importantes e você precisa deles." Arthur parou, sua mão ainda na porta. Ele encarou Gabriela por um longo momento, avaliando a seriedade e a determinação em seus olhos. Algo no tom de sua voz e a intensidade de seu olhar o fez reconsiderar. Gabriela então tirou alguns documentos da pasta, e Arthur percebeu que ela estava falando a verdade. "Muito bem", disse finalmente, abrindo a porta novamente. "Entre, vamos conversar sobre isso." Gabriela seguiu Arthur pela mansão imensa, sentindo-se deslocada em meio ao luxo e à opulência que a cercava. Os corredores eram decorados com obras de arte e caras e móveis luxuosos, criando um contraste esmagador com sua realidade cotidiana. Arthur a conduziu a uma sala de estar elegantemente decorada, e indicou um sofá para ela se sentar. "Sente-se", disse, ainda desconfiado. "Explique exatamente como encontrou esses documentos e por que está aqui." Gabriela respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Sabia que aquele era um momento crucial e precisava ser clara e honesta. "Eu estava andando pela rua quando encontrei esses documentos em um monte de lixo. Reconheci seu nome e endereço, então decidi os trazer. Sei que eles são importantes e pensei que deveria devolvê-los pessoalmente", explicou, esperando que ele acreditasse em sua história. Arthur permaneceu em silêncio por um momento, processando suas palavras. Ele ainda parecia cético, mas a sinceridade nos olhos de Gabriela começou a o comover. Ele sabia que precisava daqueles documentos e a urgência em sua voz o fez reconsiderar sua postura inicial. "Muito bem", disse finalmente, ainda cauteloso. "Vou verificar todos os documentos, mas você precisa entender que não posso simplesmente confiar em alguém que aparece do nada. Vou investigar isso." Gabriela assentiu, compreendendo sua desconfiança. "Obrigada", disse com gratidão. "Eu só queria fazer a coisa certa."
Arthur observou-a por mais um momento, sua expressão se suavizando levemente. Vamos ver, respondeu, ainda cético, mas um pouco mais aberto. Arthur examinou os documentos cuidadosamente, sua expressão oscilando entre alívio e surpresa. Eles eram importantes, como Gabriela havia dito, e ele sabia que os recuperar era vital. Após alguns minutos de silêncio, ele se levantou. Olhou para Gabriela, que estava sentada no sofá, observando-o expectante. Esses documentos são meus. Você fez um bom trabalho em os trazer, disse em um tom mais suave, mas ainda formal. Eu sabia que eles eram importantes, respondeu Gabriela, seus olhos brilhando com uma mistura de alívio e apreensão. Arthur colocou os documentos de lado e se levantou, caminhando até uma mesa próxima. Pegou sua carteira e começou a escrever um cheque. Quanto você quer por ter encontrado e trazido esses documentos? Perguntou, a caneta ainda em movimento. Gabriela franziu a testa e sacudiu a cabeça vigorosamente. Não quero dinheiro. Não é isso que estou pedindo. Arthur parou de escrever e olhou para ela, claramente confuso. Então o que você quer? Perguntou genuinamente curioso. Ela suspirou profundamente, sabendo que o que estava prestes a pedir era algo incomum e arriscado. Quero que você me trate como uma filha por uma semana, disse firmemente, mas com uma vulnerabilidade que não conseguia esconder. Arthur ficou imóvel por um instante, suas palavras ecoando na sala. Ele lentamente abaixou a caneta e se virou para encará-la, seus olhos arregalados de surpresa. O quê? Perguntou, ainda tentando processar o pedido. Nunca tive uma família de verdade. Quero saber como é ter um pai, mesmo que seja apenas por uma semana, explicou Gabriela, sendo sincera e com um tom de desespero. Arthur respirou fundo, tentando entender a motivação por trás do pedido. Ele esperava que ela pedisse dinheiro ou algo material, mas isso era completamente inesperado. Algo em sua vulnerabilidade tocou uma parte dele que ele pensava estar adormecida. Ele havia perdido seu pai quando era criança e sabia como a ausência de um pai podia marcar uma pessoa. Você está me pedindo para tratá-la como minha filha por uma semana? Repetiu, incrédulo. Sim, é tudo o que quero. Não quero dinheiro, não quero nada material. Só quero saber como é ter um pai, mesmo que seja apenas por um pouco, respondeu Gabriela, seus olhos fixos em Arthur. Arthur permaneceu em silêncio, refletindo sobre o pedido. A ideia parecia louca, mas ao mesmo tempo, havia algo profundamente humano e comovente em seu pedido. Ele nunca havia pensado em ter filhos, especialmente depois da morte de seu pai, mas agora, essa jovem estava diante dele, pedindo algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo. Muito bem, disse finalmente. Aceito seu pedido. Por uma semana, vou tratá-la como minha filha. Gabriela sentiu uma onda de alívio e emoção. Não conseguia acreditar que ele havia aceitado. Obrigada, Sr. Arthur. Isso significa muito para mim, disse, a gratidão evidente em cada palavra. Só Arthur, está bem, corrigiu ele com um leve sorriso. Vamos fazer o seguinte, começamos amanhã. Você pode ficar aqui na mansão durante essa semana. Vou preparar um quarto para você. Obrigada, Arthur, disse Gabriela sorrindo pela primeira vez desde que havia chegado. Arthur se levantou e tocou a campainha. A governanta, Laura, retornou, ainda com uma expressão severa, mas agora um pouco mais curiosa. Prepare um quarto para Gabriela. Ela ficará conosco por uma semana, instruiu Arthur. Laura ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Gabriela seguiu Laura pelo longo corredor, sentindo-se aliviada e, ao mesmo tempo, nervosa sobre o que viria a seguir. Arthur ficou observando as duas desaparecerem no corredor, ainda refletindo sobre o pedido em comum. Lorena, esposa de Arthur, chegou em casa com várias sacolas de compras, satisfeita com suas novas aquisições. Era uma mulher acostumada ao luxo e ao conforto, e suas tardes de compras eram uma rotina que ela gostava de manter. Ao entrar na mansão, viu Arthur sentado no sofá da sala de estar, com uma expressão séria no rosto. Isso a fez parar por um momento, sentindo que algo estava fora do comum. Arthur, o que aconteceu? Perguntou Lorena, colocando as sacolas no chão e caminhando em direção a ele. Arthur olhou para ela, respirando fundo antes de responder. Precisamos conversar, Lorena. Algo inesperado aconteceu hoje, disse, indicando para ela se sentar ao lado dele.
Lorena sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas se sentou, olhando diretamente para seu marido. O que é? Perguntou apreensiva. Uma jovem chamada Gabriela veio aqui hoje. Ela encontrou documentos importantes que eu havia perdido. Em vez de pedir dinheiro, ela fez um pedido bem incomum, começou Arthur, observando a reação de Lorena. Que tipo de pedido? Perguntou Lorena, a desconfiança evidente em seu tom. Ela pediu para ser tratada como nossa filha por uma semana, disse Arthur, esperando sua resposta. Lorena regalou os olhos, claramente surpresa e desconfortável. O quê? E você aceitou isso? Exclamou incrédula. Sim, aceitei. Sei que é incomum, mas há algo nela que me tocou. Ela tem um passado difícil e acho que podemos fazer isso por ela, explicou Arthur, tentando acalmar sua esposa. E onde ela está agora? Perguntou Lorena, ainda não convencida. No quarto de hóspedes. Ela ficará conosco esta semana. Por favor, Lorena, tente entender. Acho que é a coisa certa a fazer, disse Arthur, segurando sua mão. Lorena suspirou, balançando a cabeça. Ok, não gosto disso, mas vou tentar, disse relutante. Mais tarde, durante o jantar, Gabriela desceu as escadas timidamente, encontrando Arthur e Lorena já sentados à mesa. Lorena olhou de cima a baixo, ainda desconfiada. Arthur sorriu para Gabriela, indicando que ela deveria se sentar. Gabriela, esta é minha esposa, Lorena, apresentou Arthur. Prazer em conhecê-la, senhora, disse Gabriela, tentando disfarçar o nervosismo. Encantada, Gabriela. Arthur me contou sobre seu pedido. Espero que você entenda que isso é muito incomum para nós, disse Lorena, com um tom frio. Entendo, senhora, e sou muito grata pela oportunidade, respondeu Gabriela humildemente. Conte-nos mais sobre você, Gabriela. Como você chegou até aqui? Perguntou Lorena, mais suavemente, mas ainda cheia de desconfiança. Gabriela respirou fundo antes de começar a falar. Cresci nas ruas. Não tenho família. Perdi minha mãe quando era muito pequena e nunca conheci meu pai. Desde então, sobrevivi sozinha, fazendo o que podia para me manter viva, explicou, sua voz firme, mas com um toque de tristeza. Lorena ouviu atentamente, observando Gabriela com atenção, tentando decifrar a jovem diante dela. Arthur, por outro lado, sentiu uma crescente empatia pela história de Gabriela. Deve ter sido muito difícil para você, disse Arthur, em um tom suave. Sim, senhor. Mas aprendi a ser forte. Cada dia era uma nova luta. Quando encontrei seus documentos, sabia que eles eram importantes e quis fazer a coisa certa, continuou Gabriela, a honestidade brilhando em seus olhos. E o que você espera ganhar com isso? Perguntou Lorena, ainda tentando entender as motivações de Gabriela. Não quero dinheiro, senhora. Só quero saber como é ter uma família, mesmo que seja por pouco tempo. É algo que nunca tive e sempre quis, explicou Gabriela, sua vulnerabilidade tocando algo em Lorena, apesar de sua resistência inicial. Arthur olhou para Lorena, esperando que ela também sentisse a sinceridade de Gabriela. Lentamente, ele viu a expressão de Lorena se suavizar um pouco. Bem, Gabriela, esta semana será um teste para todos nós. Espero que possamos aprender algo com essa experiência, disse Lorena, tentando mostrar um pouco de compreensão. Obrigada, senhora. Prometo fazer o meu melhor para não decepcioná-la, disse Gabriela, um leve sorriso de gratidão em seu rosto. O jantar continuou com conversas mais leves, mas a presença de Gabriela trouxe uma nova dinâmica à mesa. O jantar na casa de Arthur começou tenso, mas lentamente começou a tomar uma direção diferente. Arthur fez um esforço consciente para incluí-la na rotina da casa, apresentando-a aos funcionários e mostrando todos os cantos da mansão. Gabriela, apesar de estar longe de seu ambiente familiar, começou a se sentir um pouco mais confortável, embora a presença constante e o olhar crítico de Lorena, e o julgamento dos outros membros da família, fossem um lembrete constante de que ela ainda era uma estranha ali. Na primeira manhã, Arthur decidiu que ele e Gabriela tomariam café da manhã juntos. Lorena, visivelmente relutante, sentou-se ao lado de Arthur, observando Gabriela com olhos críticos. Gabriela, você tem alguma ideia do que gostaria de fazer hoje? Perguntou Arthur, tentando aliviar a tensão. Gostaria de saber mais sobre sua rotina, senhor. Quero aprender como é seu dia a dia, respondeu Gabriela, nervosa,
mas determinada a aproveitar ao máximo a oportunidade. Claro. Hoje tenho algumas reuniões no escritório, mas você pode vir comigo. Quero que veja como é meu trabalho, disse Arthur, com um sorriso encorajador. Lorena revirou os olhos, claramente desaprovando a ideia, mas não disse nada. Ela apenas continuou seu café da manhã em silêncio, enquanto Arthur e Gabriela conversavam. Após o almoço, Arthur levou Gabriela ao seu escritório na casa, onde passava muito tempo trabalhando. Este é meu espaço de trabalho. Aqui, cuido da administração das empresas e tenho reuniões importantes. Sinta-se à vontade para perguntar qualquer coisa, explicou Arthur. Obrigada, Arthur. Nunca estive em um escritório como este antes, disse Gabriela, olhando ao redor com admiração. Durante a semana, Arthur se certificou de incluir Gabriela em várias atividades familiares. Eles foram passear no parque, onde puderam conversar livremente. Em uma dessas ocasiões, enquanto caminhavam, Arthur perguntou sobre o passado de Gabriela. Gabriela, conte-me mais sobre sua vida nas ruas. Como você sobreviveu durante todo esse tempo? Perguntou, genuinamente interessado. Foi difícil, Arthur. Cada dia era uma luta. Procurava comida no lixo e fazia pequenos trabalhos quando podia. Mas o pior era a solidão. Sempre quis ter alguém em quem confiar, respondeu Gabriela emocionada. Arthur sentiu uma onda de empatia por Gabriela. Ele sabia como era crescer sem um pai, e sentiu uma conexão com a história dela. Eles passaram a tarde conversando, compartilhando histórias e rindo juntos. Gabriela começou a experimentar como era ter uma família, algo que nunca havia tido antes. No entanto, nem todos estavam dispostos a aceitar Gabriela tão facilmente. Lorena, em particular, era uma presença constante de desaprovação. Durante um jantar familiar, onde os parentes de Arthur vieram visitá-los, a resistência era evidente. Os olhares e os sussurros não passaram despercebidos por Gabriela. Então, Gabriela, você é amiga do Arthur? Perguntou uma das tias, com um tom condescendente. Ela está conosco por uma semana, ajudando-nos com alguns assuntos pessoais, respondeu Arthur rapidamente, tentando desviar a conversa. Entendo. E de onde você é, querida? Insistiu a tia, claramente desconfiada. Cresci nas ruas, sem família. Arthur e Lorena me deram uma chance de experimentar como é ter um lar, mesmo que seja por pouco tempo, respondeu Gabriela, mantendo a compostura. Os olhares e os sussurros continuaram, mas Gabriela permaneceu firme. Ela sabia que aquela oportunidade seria única e não deixaria a desaprovação dos outros afetá-la. Arthur percebeu o desconforto de Gabriela e tentou integrar mais atividades que as aproximassem. Um dia, eles passaram a tarde cozinhando juntos na cozinha da mansão. Você gosta de cozinhar, Gabriela? Perguntou Arthur, enquanto cortava vegetais. Nunca tive muitas oportunidades de cozinhar, mas sempre achei interessante. É algo que nunca imaginei fazer, respondeu Gabriela, sorrindo. Vamos fazer algo simples, mas especial. É uma maneira de nos conhecermos melhor, e também para você experimentar um pouco da rotina familiar, disse Arthur, animado. Os dias se passaram rapidamente e a conexão entre Arthur e Gabriela se aprofundou. Arthur começou a ver nela algo mais do que uma jovem perdida. Ele via potencial e determinação. Gabriela, por sua vez, começou a sentir um calor e uma aceitação que nunca havia experimentado antes. No entanto, Lorena não via isso com bons olhos. A semana que começou com esperança e oportunidades começou a se tornar tensa na mansão de Arthur. Desde o primeiro encontro entre Lorena e Gabriela, uma tensão palpável pairava no ar. Lorena não conseguia esconder seu desconforto com a presença de Gabriela e a maneira como Arthur a tratava. Lorena começou a suspeitar das intenções de Gabriela, e não escondia sua antipatia. A situação piorou uma quinta-feira de manhã, quando Gabriela entrou na cozinha para preparar o café da manhã, algo que Arthur havia sugerido para ajudá-la a se sentir mais em casa. O que você está fazendo aqui? Perguntou Lorena. Arthur sugeriu que eu pudesse fazer o café da manhã hoje, respondeu Gabriela, tentando manter a calma. Claro que ele sugeriu, disse Lorena, com um tom de sarcasmo. Você acha que vai conquistar todo mundo aqui com sua falsa gentileza? Gabriela ficou surpresa com a acusação e tentou se defender. Não estou tentando conquistar ninguém, Lorena. Só quero saber como é ter uma família, mesmo que seja por pouco tempo. Família?
Você acha que pode entrar em nossas vidas e simplesmente se tornar parte dela? Não seja ingênua, respondeu Lorena cruzando os braços. Sei que é difícil de entender, mas não estou aqui para manipular ninguém. Só quero sentir como é ter um lar, insistiu Gabriela, sentindo as lágrimas ameaçando brotar. Lorena soltou uma risada irônica e incrédula. Eu enxergo você por completo. Você está usando essa história de vítima para ganhar a simpatia do Arthur, e ele está caindo na sua armadilha, acusou Lorena. Isso não é verdade, Gabriela elevou a voz pela primeira vez, sentindo-se frustrada. Tudo o que pedi foi uma chance de sentir como é ter um pai e uma família. Não quero nada mais do que isso. A tensão era quase palpável e Lorena se aproximou de Gabriela, seu rosto a poucos centímetros do dela. Não confio em você, Gabriela, e vou me certificar de que Arthur veja quem você realmente é, sussurrou Lorena, antes de se virar e sair da cozinha. Gabriela ficou parada, respirando fundo para se acalmar. Ela sabia que seria difícil, mas não esperava que fosse tão doloroso. Queria desistir, mas a promessa de Arthur de tratá-la como uma filha por uma semana a mantinha forte. Ela não podia deixar Lorena destruir essa única chance de experimentar algo que sempre desejou. Mais tarde naquele dia, Arthur percebeu que algo estava errado. Gabriela estava quieta e parecia distante. Ele a encontrou sentada no jardim, olhando para o horizonte com uma expressão triste. Gabriela, está tudo bem? Perguntou Arthur, sentando-se ao lado dela. Não, Arthur, não estou, disse Gabriela, olhando para ele com olhos cheios de lágrimas. Lorena não acredita em mim. Ela acha que estou aqui para o manipular. Arthur passou a mão pelos cabelos, preocupado. Eu sabia que seria difícil para ela, mas não imaginei que chegaria a esse ponto. Vou conversar com Lorena. Isso não pode continuar assim, prometeu Arthur, preocupado. Obrigada, Arthur, mas não quero causar problemas entre vocês dois. Só queria um pouco de amor familiar, disse Gabriela, triste. Arthur tocou o ombro de Gabriela, tentando confortá-la. Entendo, Gabriela, e vou fazer o meu melhor para garantir que você tenha essa experiência. Prometo que vamos resolver isso, disse, determinado. Naquela noite, durante o jantar, a tensão pairava no ar novamente. Lorena olhou para Gabriela com desdém, enquanto Arthur tentava manter a paz. Finalmente, ele não aguentou mais e decidiu encarar a situação. Lorena, precisamos conversar sobre isso. Não podemos continuar assim, disse Arthur, firmemente. Conversar sobre o que, Arthur? Sobre como essa garota está te enganando? Respondeu Lorena, cruzando os braços. Gabriela não está aqui para nos enganar. Ela só quer experimentar como é ter uma família. Por favor, tente entender isso, pediu Arthur, olhando profundamente nos olhos dela. Entender? Você quer que eu entenda que você trouxe uma estranha para nossa casa e está a tratando como uma filha? Isso é absurdo, respondeu Lorena com raiva. Lorena, sei que é difícil para você, mas precisamos ser mais compreensivos. Gabriela não tem ninguém. Esta é a primeira vez que ela experimenta algo parecido com um lar, disse Arthur, tentando acalmar sua esposa. Lorena olhou para Gabriela, que estava quieta e visivelmente desconfortável. Se você quer tanto ajudá-la, tudo bem, mas não vou fingir que estou feliz com isso, disse Lorena, levantando-se da mesa e saindo da sala de jantar. Arthur suspirou, sentindo-se impotente. Olhou para Gabriela, seus olhos baixos, lutando contra as lágrimas. Tudo vai ficar bem, Gabriela. Prometo, disse Arthur, tentando confortá-la. Obrigada, Arthur. Só espero que isso não cause mais problemas para você, agradeceu ela, com voz trêmula. Aquela noite foi longa e difícil para todos na mansão. A tensão entre Gabriela e Lorena parecia intransponível e Arthur sabia que precisaria de toda a sua paciência e compreensão para ajudar a resolver a situação. Ele estava determinado a manter sua promessa a Gabriela, mas sabia que não seria fácil. Assim, a semana que começou com esperança e oportunidades estava se transformando em uma batalha emocional, e ninguém sabia como iria terminar. Enquanto Arthur começava a cumprir sua promessa de tratar Gabriela como uma filha, a jovem mendiga aproveitava as novas experiências, mas a tranquilidade foi abalada quando ela encontrou um velho conhecido, Leonardo, enquanto caminhava pelas ruas da cidade. Gabriela, é você? Perguntou Leonardo, abrindo os olhos de larga, surpreso. Sim, sou eu,
Leonardo. Como vai? Respondeu Gabriela, sorrindo. Você parece ter mudado de vida, comentou Leonardo, curioso. É uma longa história. Encontrei uma pasta com documentos importantes e decidi devolvê-la ao dono. Acabei podendo morar com ele por uma semana, explicou Gabriela. Leonardo ficou impressionado e pediu mais detalhes. Gabriela tirou uma foto de Arthur e Lorena do bolso, mostrando a seu amigo quem eram as pessoas envolvidas. Este é Arthur, o dono dos documentos, e esta é Lorena, sua esposa, disse Gabriela apontando para a foto. Leonardo franziu a testa ao ver a foto de Lorena. Conheço essa mulher. Vi ela jogando lixo em um container na rua algumas noites atrás. Pareceu estranho para mim, porque era tarde da noite e aquela rua era bem isolada. Ela não mora perto dali, revelou Leonardo, surpreso. Gabriela sentiu um frio na espinha ao ouvir as palavras de Leonardo. Seria possível que Lorena tivesse algo a ver com o desaparecimento dos documentos? Ela decidiu que precisava contar a Arthur sobre essa descoberta. Mais tarde, naquela noite, Gabriela se aproximou de Arthur enquanto ele estava no escritório, lendo alguns papéis. Arthur, preciso falar com você. É importante, disse Gabriela, com um tom sério. Claro, Gabriela. O que foi? Respondeu Arthur, olhando para ela com preocupação. Hoje encontrei um amigo e mostrei a ele uma foto sua e da Lorena. Ele disse que viu Lorena jogando lixo em um container na rua, tarde da noite. Pareceu estranho para ele, porque a rua era isolada e ela não mora ali, explicou Gabriela, tentando manter a calma. Arthur ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Finalmente, ele se levantou e caminhou em direção à janela, olhando para fora. Você está dizendo que Lorena pode ter jogado meus documentos fora de propósito? Perguntou Arthur, com uma voz tensa. Não sei, Arthur, mas parece estranho, não acha? Disse Gabriela, se aproximando dele. Arthur suspirou, passando a mão pelo rosto. Isso é sério, Gabriela. Preciso conversar com Lorena sobre isso. Vamos resolver isso agora mesmo, decidiu Arthur, resoluto. Arthur e Gabriela foram para a sala de estar, onde Lorena estava assistindo televisão. Ele se aproximou dela com uma expressão séria. Lorena, precisamos conversar agora, disse Arthur, sem rodeios. O que foi, Arthur? Por que está tão sério? Perguntou Lorena, visivelmente irritada. Gabriela encontrou um amigo hoje. Ele disse que viu você jogando lixo em um container na rua, tarde da noite. Quero saber o que você estava fazendo lá, disse Arthur, cruzando os braços. Lorena ficou pálida por um momento, mas rapidamente recuperou a compostura. Isso é absurdo, Arthur. Você vai acreditar na palavra de uma mendiga? Respondeu Lorena, tentando parecer ofendida. Não é questão de acreditar ou não. Só quero uma explicação, insistiu Arthur, mantendo um tom firme. Não joguei nada. Não sei do que eles estão falando. Isso é ridículo, disse Lorena, sua voz tremendo levemente. Arthur percebeu a reação nervosa de Lorena e isso apenas aumentou suas suspeitas. Lorena, por favor, apenas diga a verdade. Se você fez algo, podemos resolver juntos, mas preciso saber a verdade, pediu Arthur, tentando manter a calma. Já disse que não fiz nada, gritou Lorena, levantando-se do sofá. Lorena, vou descobrir a verdade com ou sem sua ajuda. Espero que esteja sendo honesta comigo, disse Arthur, antes de sair da sala. Lorena ficou de pé, respirando fundo, enquanto Gabriela a observava. Gabriela, não se meta onde não te compete. Você não é da família, é uma intrusa que só causa problemas, disse Lorena com desprezo. Não estou tentando causar problemas, Lorena. Só quero ter a chance de ter uma família, mesmo que seja por pouco tempo, respondeu Gabriela, tentando manter a calma. Lorena se aproximou de Gabriela com um olhar feroz. Família? Você acha que pode aparecer aqui e roubar meu marido? Acusou Lorena, elevando a voz. Arthur, atônito com as palavras de Lorena, interveio rapidamente. Lorena, isso é absurdo. Gabriela não quer roubar nada de ninguém. Ela só quer experimentar como é ter uma família, disse Arthur, encerrando a discussão. Ah, claro, e eu devo acreditar que uma mendiga que aparece do nada com uma história triste, e você simplesmente engole tudo? Gritou Lorena, apontando o dedo para Gabriela.
Arthur, tentando manter a compostura, disse: Chega, Lorena. Vamos terminar essa discussão. Já é tarde, vamos dormir. Amanhã conversamos com mais calma, declarou Arthur, fazendo um gesto para que todos saíssem. Gabriela, sentindo-se humilhada, foi para o quarto que lhe havia sido designado. Lorena ainda murmurava insultos enquanto subia as escadas. Arthur observava tudo com uma sensação de desconforto. Algo não estava certo. A reação nervosa de Lorena acendeu um alerta em sua mente. Durante a noite, Arthur ficou deitado na cama, seus olhos fixos no teto, sua mente fervilhando com as revelações e o comportamento de Lorena. Leonardo, o amigo de Gabriela, ressoava em seus pensamentos. Como Lorena poderia estar envolvida em algo tão baixo? E por quê? Amanhã contratarei um detetive. Preciso entender o que está acontecendo, decidiu Arthur silenciosamente, com uma mente determinada. Na manhã seguinte, o clima na mansão era pesado. Arthur desceu para tomar café da manhã com a firme decisão de descobrir a verdade. Ele chamou seu assistente de confiança, Javier, para uma reunião particular. Xavier, preciso que você encontre um bom detetive, alguém discreto e eficiente, instruiu Arthur, em voz baixa. Claro, senhor. Algum problema específico? Perguntou Javier curioso. Prefiro não entrar em detalhes agora. Apenas cuide disso o mais rápido possível, respondeu Arthur, encerrando a conversa. Enquanto isso, Gabriela tentava evitar Lorena e as tensões na casa. Ela se sentia como uma intrusa, mas também estava determinada a aproveitar a semana prometida por Arthur. A jovem mendiga sabia que precisava manter a calma e ser paciente. Lorena, por outro lado, estava inquieta. Ela percebeu que sua reação na noite anterior havia levantado suspeitas. Precisava ser mais cuidadosa e encontrar uma maneira de afastar Gabriela antes que as coisas piorassem. No final da tarde, o detetive contratado por Arthur chegou à mansão. Arthur o recebeu em seu escritório, longe dos olhares curiosos de Lorena. Detetive Ricardo Belmonte, preciso que investigue minha esposa, Lorena. Há algo estranho acontecendo e preciso da verdade, disse Arthur, sem rodeios. Entendido, senhor. Quais são os detalhes específicos que eu deva saber? Perguntou o detetive, anotando as informações fornecidas por Arthur. Arthur hesitou por um momento, mas sabia que precisava ser transparente para obter resultados. Lorena foi acusada de jogar fora documentos importantes meus. Um conhecido de Gabriela, a garota que está hospedada conosco, disse que viu uma mulher que parecia Lorena jogando algo em um container de lixo em uma rua remota. Quero que você verifique as câmeras de segurança na rua indicada e veja se é verdade, disse Arthur. Ricardo assentiu, anotando as informações cuidadosamente. Ok, senhor. Vou analisar as câmeras e seguir essa pista, disse ele, saindo do escritório com uma determinação calma. Enquanto Ricardo começava suas investigações, a tensão na mansão continuava a crescer. Lorena fazia de tudo para evitar Gabriela, enquanto Arthur tentava manter a paz. Ele sabia que a verdade estava prestes a ser revelada e temia as consequências. Naquela noite, antes de ir dormir, Arthur refletiu sobre sua decisão. Ele sabia que a investigação poderia destruir seu casamento, mas a verdade era mais importante. A segurança e a justiça deveriam prevalecer. Amanhã, uma nova fase começará, pensou Arthur, enquanto fechava os olhos, esperando que a verdade, por mais dolorosa que fosse, trouxesse paz de volta à sua vida. Ricardo precisava ser rápido e eficiente, e Arthur precisava manter a calma enquanto esperava os resultados. Gabriela, alheia aos planos de Arthur, continuava tentando se adaptar à sua nova realidade, mesmo que temporariamente, enquanto Lorena sentia a rede se fechando cada vez mais. No dia seguinte, Ricardo retornou à mansão. Ele havia revisado horas de gravações das câmeras de segurança, e estava pronto para relatar suas descobertas a Arthur. Senhor Arthur, revisei as gravações da rua indicada. Podemos conversar em particular? Perguntou Ricardo. Arthur levou o detetive para seu escritório, e fechou a porta, ansioso pelo que estava por vir. O que você descobriu? Perguntou Arthur, com atenção evidente em sua voz. Ricardo pegou uma pasta de sua maleta e abriu, revelando fotos impressas e capturas de tela das gravações. A senhora Lorena aparece nas câmeras de segurança jogando um saco de lixo em um container na rua indicada. O horário coincide com o que o conhecido de Gabriela relatou.
explicou Ricardo, entregando as provas a Arthur. Arthur olhou para as imagens, seu coração afundando ao ver sua esposa envolvida em algo tão suspeito. Não pode ser, murmurou Arthur, ainda incrédulo. Infelizmente, é a verdade. Além disso, seus movimentos foram bastante furtivos, como se não quisesse ser vista, acrescentou Ricardo, com um tom sério. Arthur respirou fundo, tentando processar a informação. A reação de Lorena na noite do confronto agora fazia muito mais sentido. Eu sabia que precisava agir, mas a ideia de enfrentar minha esposa me deixava apreensivo, pensou Arthur. Obrigado. Vou fazer bom uso dessa informação. Mantenha isso em absoluto segredo, instruiu Arthur. Claro, senhor. Estou à sua disposição para qualquer outra necessidade, disse Ricardo, saindo do escritório discretamente. Arthur ficou sozinho, olhando para as provas sobre a mesa. A dor da traição era avassaladora, mas ele sabia que tinha que encarar a verdade, não importava o quão difícil fosse. Naquela noite, após o jantar, Arthur decidiu que era hora de confrontar Lorena novamente. Ele a chamou para seu escritório, tentando manter Lorena calma. Precisamos conversar, disse Arthur firmemente. Lorena entrou no escritório, tentando esconder seu nervosismo. Ela sabia que Arthur estava se tornando cada vez mais desconfiado, mas não esperava o que estava por vir. O que você quer conversar? Perguntou, tentando soar despreocupada. Arthur pegou a pasta com as provas e colocou sobre a mesa na frente de Lorena. Quero conversar sobre isso, disse ele, abrindo a pasta e mostrando as fotos. Lorena ficou pálida ao ver as imagens. Sua fachada de confiança desmoronou instantaneamente. Isso não é o que parece, tentou se justificar. Então explique, Lorena. Porque o que vejo aqui é minha esposa jogando fora documentos importantes, documentos que Gabriela encontrou e me trouxe, disse Arthur, decepcionado. Lorena não conseguiu encontrar uma resposta convincente. Quero a verdade. Por que você jogou meus documentos fora? Foi direto ao ponto, seus olhos fixos em Lorena. Lorena hesitou, mas a pressão era evidente. Ela sabia que não havia escapatória. Finalmente, a máscara de Lorena caiu e revelou seu verdadeiro rosto. Fiz isso porque queria te machucar, Arthur. Pensei que, se você perdesse esses documentos, sua vida se tornaria um caos e eu poderia ficar com a fortuna mais facilmente, confessou Lorena, com raiva agressiva. Arthur permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo a magnitude da traição. Ele fechou os olhos, tentando conter a raiva e a dor que sentia. Como você pôde fazer isso, Lorena? Perguntou finalmente, sua voz baixa e cheia de decepção. Estava desesperada, Arthur. Me sentia presa nesse casamento e achei que essa era a única saída, respondeu Lorena, tentando justificar suas ações desesperadamente. Então você decidiu me destruir? Isso é inaceitável, Lorena, disse Arthur, levantando-se e começando a andar pelo escritório. Lorena sabia que não havia volta. Tentou se aproximar de Arthur, mas ele ergueu a mão, impedindo-a. Não se aproxime de mim. Você destruiu nossa confiança, nossa família. Não posso continuar assim, declarou Arthur firmemente. O que você vai fazer? Perguntou Lorena, começando a entrar em pânico. Vou pedir o divórcio, disse Arthur sem hesitar. Não, Arthur, por favor, não faça isso, implorou Lorena, as lágrimas começando a rolar pelo seu rosto. Não há mais nada a fazer, Lorena. Você traiu minha confiança de forma imperdoável. Nosso casamento acabou, afirmou Arthur, sem desviar o olhar. A decisão de Arthur causou um caos imediato na família. A notícia do divórcio se espalhou rapidamente, causando choque e indignação entre os membros da família e amigos próximos. Lorena tentou em vão explicar suas ações a eles, mas suas desculpas soavam vazias. Arthur tentava lidar com a devastação emocional. Ele se trancou em seu escritório, perdido em pensamentos. Lorena estava furiosa, fazendo as malas rapidamente enquanto lançava olhares de ódio a todos ao redor. Gabriela, que estava na cozinha, podia ouvir os gritos e os murmúrios vindos do andar de cima. A atmosfera na mansão era tensa, carregada de uma energia negativa que parecia permear cada canto da casa. Arthur, no escritório, esperava o inevitável confronto final. Ele sabia que Lorena não iria embora sem uma última tentativa de discordar. Lorena correu apressadamente pelas escadas, sua expressão uma mistura de raiva e dor.
Ao ver Gabriela na cozinha, ela parou, e por um momento pareceu que iria desabar, mas, em vez disso, se aproximou, seus olhos brilhando de fúria. Você conseguiu o que queria, não é? Disse Lorena, sua voz cheia de veneno. Sempre fingindo ser a pobre órfã indefesa, mas eu vejo você por completo. Gabriela se virou, surpresa com a intensidade do ataque. Ela permaneceu calma, sabendo que responder só pioraria a situação. Não queria causar nenhum problema, Lorena. Só queria ajudar, disse Gabriela. Lorena soltou uma risada amarga, cheia de desprezo. Você veio aqui com um plano. Enganou todo mundo, principalmente o Arthur, mas não vai me enganar. Nesse momento, Arthur apareceu na porta da cozinha, atraído pelo som da discussão. Ele olhou para Lorena por um instante antes de intervir. Chega, Lorena. Gabriela não é culpada de nada. Ela apenas trouxe à tona a verdade que você tentou esconder, disse Arthur, triste. Lorena se virou para Arthur, seu olhar se suavizando por um breve momento antes de endurecer novamente. A verdade? A verdade é que você está deixando essa garota se intrometer em nossas vidas, destruir nosso casamento, acusou Lorena, suas palavras cheias de amargura. Arthur suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto de frustração. Nosso casamento já estava destruído, Lorena. Você jogou nossos votos fora junto com aqueles documentos. Não tente culpar Gabriela por suas ações, disse ele com um tom mais suave, mais firme. Lorena parecia prestes a explodir novamente, mas algo na firmeza de Arthur a deteve. Ela sabia que não havia volta. Com um último olhar de desprezo para Gabriela, ela pegou suas malas e se dirigiu para a porta. Isso não acabou, Arthur. Você vai se arrepender de ter me tratado assim, ameaçou, com um tom baixo e perigoso. Já me arrependi de muitas coisas, Lorena, mas proteger minha família não é uma delas, respondeu Arthur, suas palavras soando tristes. Gabriela observou em silêncio Lorena sair da mansão, batendo a porta com forção. O som ecoou por toda a casa, deixando um silêncio pesado em seu rastro. Arthur se aproximou de Gabriela, com os ombros curvados sob o peso da situação. Sinto muito que você tenha que passar por isso, Gabriela, disse ele sinceramente. Não é sua culpa. Gabriela sacudiu a cabeça, sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Eu sei, Arthur, mas sinto muito que isso tenha acontecido com você. Não era o que eu queria, respondeu em um tom suave. Arthur sorriu tristemente, colocando uma mão reconfortante no ombro de Gabriela. Vamos superar isso juntos, Gabriela. Uma nova família baseada na verdade e na confiança, disse ele, tentando encontrar esperança em meio à turbulência. Com o passar dos dias, Arthur começou a planejar o futuro de Gabriela com mais cuidado. Ele contratou professores particulares para ajudá-la a recuperar o tempo perdido na escola e a incentivou a pensar sobre seus sonhos e aspirações. Gabriela, quero que pense no que você quer fazer, seja estudar, trabalhar ou qualquer outra coisa. Estarei aqui para te apoiar, disse Arthur durante o jantar. Gabriela sorriu, sentindo-se mais segura e confiante do que nunca. Sempre quis estudar, talvez ir para a faculdade, mas nunca achei que fosse possível, admitiu. Então vamos fazer isso possível. Vamos trabalhar juntos para que você realize esse sonho, respondeu Arthur, determinado. O apoio incondicional de Arthur fez Gabriela se sentir valorizada e amada. Ela se dedicou aos estudos e Arthur sempre esteve ao seu lado, oferecendo orientação e incentivo. Com o tempo, o relacionamento entre eles se fortaleceu. Não era apenas uma questão de apoio financeiro ou material, era um vínculo genuíno de afeição e respeito mútuo. Arthur via em Gabriela a filha que nunca teve, e Gabriela via em Arthur o pai que sempre desejou. Em uma noite tranquila, sentados na varanda, observando o pôr do sol, Arthur pegou a mão de Gabriela e disse: Gabriela, você trouxe luz para minha vida em um momento de escuridão. Sei que passamos por muita coisa juntos, mas quero que saiba que você é minha filha agora, e nada pode mudar isso. Gabriela olhou para ele, sentindo-se completamente aceita e amada. Obrigada, Arthur. Sinto mesmo. Você é o pai que sempre quis ter, respondeu, lágrimas de felicidade em seus olhos. A partir daquele momento, a casa de Arthur não era apenas uma mansão luxuosa, mas um verdadeiro lar, onde o amor, a confiança e o apoio mútuo reinavam. Juntos, Arthur e Gabriela enfrentaram o futuro com coragem e esperança, sabendo que,
Não importa o que acontecesse, sempre teriam um ao outro.